Olá pessoal, agora a gente vai ver como é que o tema apartheid pode aparecer em uma questão de Enem. Tá? O apartheid, como você deve saber, foi um sistema social implementado na África do Sul que tinha como principal característica a segregação racial. Dividia-se a sociedade em dois grupos distintos, em dois grupos que deveriam ter posições pré-definidas e espaços sociais definidos na sociedade. Havia funções de negros e brancos, havia espaços sociais para ser frequentados por negros ou por brancos, e nessa divisão entre negros e brancos, os brancos ficavam com as oportunidades, com os bens, com os serviços de maior qualidade, e o resto que sobrava ficava com os negros. Tá? Vamos ver como é que fica essa questão aqui, o apartheid. O apartheid foi um regime social estabelecido na África do Sul a partir de 1948. Notem que foi após a Segunda Guerra Mundial, após a ascensão do Partido dos Nacionalistas ao poder e na contramão do processo histórico da África e do mundo, já que os horrores provocados pelo racismo e intolerância da recém-terminada Segunda Guerra Mundial ainda eram sentidos. Nesse sistema social, a condição racial, portanto de nascimento, porque você não troca de raça ao longo da vida, determinava sua posição na hierarquia social e definia privilégios ou ausência deles para sempre, já que a condição de nascimento racial não se altera no indivíduo e os casamentos interraciais eram proibidos. Esse sistema de estratificação social, apresentado com as características citadas no texto acima, se assemelha ao sistema. Cabe aqui também mais um detalhamento de um conceito. O que é estratificação social? Estratificar significa dividir em camadas. Então, a estratificação social é a divisão da sociedade em camadas nas quais a gente coloca os indivíduos de forma hierarquicamente organizada. Os indivíduos que estão no topo da hierarquia social recebem os melhores ou os únicos acessos a bens e serviços importantes, ao prestígio, à riqueza e ao poder. Quanto mais baixa for a sua posição, quanto mais baixa for a camada quanto mais baixa for a camada que o seu grupo pertence, menor vai ser o acesso às oportunidades, bens, serviços e recursos para a sua sobrevivência. Esse sistema aqui do apartheid é uma estratificação social que a gente vai identificar nas afirmativas agora. Vamos ver. Letra A. É o sistema de castas, pois apresenta uma imobilidade social, a predominância da separação clara entre os grupos sociais e os casamentos endogâmicos. A resposta está correta. Um sistema de castas é um sistema de estratificação social que não permite a mobilidade social. Isso significa que você não pode ascender ou descender. Você não pode mudar de posição na sociedade, você não pode mudar de camada. Então ele não permite mobilidade. Há uma imobilidade social. Ele não permite casamentos entre pessoas de castas distintas, de camadas distintas. Nesse caso, ele não permite casamento de raças diferentes. Porque se você é negro, a sua posição é de negro. Se você é branco, a sua posição é de branco. Se você fizer um cruzamento de negro e branco, essa pessoa, esse filho, esse novo ser, não é nem branco nem negro. Onde ele vai se encaixar? Para não ter esse problema, a solução é fazer com que essas relações entre negros e brancos se estanquem. Não é permitido o casamento interracial. O casamento endogâmico significa casamento de pessoas da mesma casta. Tá? Então esses grupos eram separados de forma clara. A letra A é a resposta correta. Por que não pode ser a letra B? A letra B não pode ser porque ele diz que é o sistema de classes sociais, pois a condição de proprietário ou não dos meios de produção determinam para sempre a posição social do indivíduo. Segundo Marx, o que define a posição do indivíduo na sociedade é a sua posição no processo de produção. Os proprietários dos meios de produção estão no topo da hierarquia social. Aqueles que não têm propriedade dos meios de produção, os proletários, ficam na base da hierarquia social. Só que se o proletário, por algum motivo, por uma sorte ou por sua dedicação ao trabalho, qualquer motivo que seja, que não vem ao caso aqui, conseguir tornar-se proprietário de meios de produção, ele ascende a condição de burguês. Então, nas classes sociais, por mais que seja difícil, a mobilidade social é permitida. Ela não é determinada, a sua condição hierárquica não é determinada pelo nascimento. O nascimento influencia, mas não determina a sua posição. Letra C.
assemelha-se ao sistema estamental, pois nos estamentos a questão da racialidade é central na definição de quem pode ou não ascender à condição de nobre. Também está errado. Não há nenhuma conotação racial no sistema de estamento. No estamento também há mobilidade social, só que ela é muito restrita, ela é muito controlada. Um exemplo de mobilidade social numa sociedade estamental, que é a sociedade típica da Idade Média Europeia. Na Idade Média Europeia, os estamentos se dividiam em clero, nobreza e o povo, plebeu, burgueses, todo esse grupo fazia parte do terceiro estado. É o resto. Quem não era nobre, quem não era clero, é o terceiro estado. Pois bem, se você, numa atitude de nobreza, salvasse a filha do rei de algum perigo, você poderia receber um título de nobreza, poderia ascender a condição de nobre. Era dessa maneira, uma forma de mobilidade social. Se você fosse da nobreza e dedicasse ao clero, se você transformasse em um cardeal, por exemplo, você sairia da condição de segundo estado, nobreza, e passaria à condição de primeiro estado, a questão para o estamento do clero. Então a mobilidade social não dependia da racialidade. Normalmente a questão da honra é fundamental para essa mudança na sociedade. Letra D. Se assemelha ao sistema socialista, pois o Estado assume para si a responsabilidade de organizar a forma como os grupos sociais racialmente distintos devem ser dispostos no processo produtivo. Não há conotação racial ou distinção racial no Estado socialista. Está errado. Letra E. Se assemelha ao sistema comunista, pois elimina as classes sociais e estabelece em seu lugar uma classificação que não tem na burguesia e no proletariado. As suas principais classes sociais, que passam a ser as classes brancas e negras. Não há conotação racial também no comunismo. Tá? Então a resposta correta só pode ser a letra A. Valeu, pessoal.